estadual do PSTU. O PSTU saiu com uma crítica dura o que o partido chama de contra-reforma eleitoral antidemocrática. Nosso operador J aqui, preparando aqui a entrevista. Obrigado. Divaldo Nascimento, vizinho aí de Vera, né? Nós somos conhecidos de longas datas, né? Desde a adolescência. Desde a adolescência, viu? Vera, por que a reforma é antidemocrática e prejudica os partidos pequenos? Primeiro porque ela retira o direito praticamente dos pequenos partidos que não têm representação no Congresso Nacional se expressarem durante as eleições. Ela é antidemocrática exatamente por isso, porque ela não permite que aquilo que nós lutamos toda uma vida, inclusive contra a ditadura militar nesse país, que era o direito de todas as formas de pensamento serem expressas. E essa mini-reforma que foi apresentada, ela é uma contra-reforma, ela não é uma reforma, porque geralmente você faz uma reforma para melhorar as condições, e essa contra-reforma, na verdade, ela retira o tempo que já era pouco dos pequenos partidos e praticamente anula. Com essa mini-reforma política, e que já foi sancionada pela presidente Dilma, partidos como o PSTU, o PCB, o PCO e o PPL praticamente entram na ilegalidade. Existem, mas não vão poder se expressar publicamente, principalmente no período das eleições. Para você ter uma ideia, o tempo ele era dividido em igual... 30% do tempo era dividido em igual proporção para todos os para que o partidos ouvinte existentes. entenda, você tem a propaganda eleitoral propriamente dita durante a campanha, naquele período, né, que antecede as eleições, mas tem a propaganda regular, que acontece um dia na semana. É esse o ponto principal, é isso? Não, são todos. Todos? Todos. Nossa, Então a questão é grave, não é só nas eleições, é também, por exemplo, hoje o PSTU ele não tem representação no Congresso Nacional. Nem o PSTU, nem o PCB, nem o PPL, nem o PCO. Esses 4 partidos não têm representação no Congresso Nacional. Muito bem, mesmo não tendo representação no Congresso Nacional, tinha direito a uma intervenção, um programa partidário a cada 6 meses, de 5 minutos. Que, por exemplo, hoje, coincidentemente, talvez seja o último programa do PSTU nesse programa nessa formatação que acontece hoje à noite. É um tempo de 5 minutos na televisão. Isso é dado para todos os partidos e chegando até 10 minutos para os partidos que têm maior número de representação no Congresso Nacional. Isso acaba. O partido não vai ter mais direito a esse tempo. O outro tempo que acaba é o tempo de apresentar-se durante as eleições. Então, houve, inclusive, uma redução do tempo de campanha eleitoral, de 90 para 45 dias. O tempo de TV, de programa eleitoral, que eram de 45, passa para 35 dias em rádio e televisão. E o tempo de TV que nós já tínhamos, que é a época que nas outras eleições era dividido igualmente, 1/3 do tempo geral era dividido por igual entre todos os partidos. Esse tempo ele foi reduzido em 2/3. Nas eleições passadas, cada partido ficava com 30 segundos. Foram 30 segundos, não é isso? Mais ou menos 30 segundos o tempo que teve na eleição passada. Era 20 e poucos segundos. Agora, com a mini-reforma, esse tempo passa para 2 segundos. Ou seja, se o saudoso Enéas estivesse vivo, nem dava para falar o nome dele, então. Não, nem dá para dizer Vera. Meu nome é Enéas. Não é Enéas. Só dá para dizer Vera sem dizer meu nome. Se falar meu nome, passa de 2 segundos. Entendeu? Então é um absurdo, né? E nessa condição, na verdade, são prejudicados os pequenos partidos, mas não é por acaso, não são quaisquer partidos, são os partidos de esquerda. Porque também na mini-reforma tem uma outra questão. Antes dessa reforma, nos debates de rádio e de televisão que eram apresentados, só tinha todos os partidos que tinham obrigatoriedade de ser convidados, caso a emissora fosse fazer o debate, eram aqueles partidos que tinham representação no Congresso Nacional. Agora, continua isso, só que agora tem um número mínimo, são de 9 deputados. Com isso, inclusive o PSOL, que tem representação no Congresso Nacional, também não vai poder participar dos debates, nem de rádio, nem de televisão, mesmo tendo representação.
E aí, nesse caso, aí você abarca o conjunto dos partidos de esquerda que restaram aqui nesse país. Né? Mesmo com exceção do PPL, que é um partido nacionalista burguês, que nós dizemos, mas que tem todo o direito de se expressar. Como tem todo o direito de se expressar todo e qualquer partido que queira se formar e se expressar enquanto organização. Porque nós estamos aqui defendendo, não é porque o PSTU quer ter o direito de se expressar, é porque o PSTU quer ter o direito de se expressar e quer que todas as organizações tenham o direito de se expressar publicamente, de se expressar e disputar as suas ideias publicamente. Nós achamos que o tempo de rádio e de televisão deveria ser igual para todo mundo, porque é impossível você dizer o que você pensa, o que você quer, as suas estratégias, como você vai fazer em segundos, em 2, em 10, em 30 segundos, e concorrendo com alguém que pode falar 10, 20, 15 minutos, 8 minutos de televisão. E num país de dimensão continental, e onde os veículos de comunicação de massa é rádio e TV. Nem se todos os partidos nanicos se coligarem, então o tempo dá certo. Exato, e isso também não resolveria, porque, por exemplo, os partidos eles existem porque eles têm linhas de pensamento e programas e estratégias diferentes. Então, por exemplo, nós condenamos os partidos que são legendas de aluguel porque entendemos que é pura promiscuidade eleitoral você fazer essa troca para ganhar tempo em nome de cargos, em nome de mandatos ou de obter dinheiro para a campanha, mas infelizmente é essa prática que vai prevalecer nas campanhas futuras. E, inclusive, o financiamento de campanha, que houve toda uma propaganda, né, inclusive do governo, de setores ligados ao governo, de que não haveria financiamento de empresas, vai ter financiamento de empresas. Vai ter financiamento privado por empresas. Muito embora eles dissessem que eram contra o financiamento das empresas, mas não era contra que fosse dos empresários. Porque por trás de uma empresa, de uma pessoa jurídica, existe uma pessoa física, que é dono. Isso não é, né? Uma empresa ela não nasce do acaso. Tem gente que é dona por trás disso. Pois é, então agora tanto vai poder os empresários como vão poder as empresas desses senhores. Ou seja, as eleições nesse país vai continuar mais democrática do que nunca e as empresas vão continuar mandando no Congresso Nacional e nos governos que serão eleitos agora nas próximas eleições. Ou seja, sancionada, não tem como voltar atrás, a situação... o futuro, qual é a estratégia de mídia daqui para frente? Então, nós somos um partido não apenas das eleições, e isso sim, nós temos muito orgulho de dizer. Nós continuamos existindo e vamos continuar nas lutas com os trabalhadores, vamos disputar as eleições. Agora, óbvio que vai ser muito mais difícil você não tendo acesso ao rádio e à televisão, para que as pessoas possam conhecer as nossas ideias. A forma de divulgar aquilo que a gente pensa vai ficar muito restrito. Nós não recebemos e não queremos e temos muito orgulho de não receber dinheiro nem de empresários e nem de empresas. Consequentemente, o nosso material vai ser muito pouco. Quer dizer, vai ter uma audiência muito pequena. Como é que você pode dizer que um país como esse é democrático? Então a estratégia serão as coligações, né? Não, a estratégia vai ser a gente apresentar o programa para os trabalhadores da forma como a gente conseguir atingir um número maior. Por exemplo, no ano que vem. Então nós vamos fazer coligação com quem? Os partidos com os quais nós fazemos coligação, aqui foi o PSOL e o PCB. Tanto o PSOL quanto o PCB estão prejudicados pela campanha. Nós vamos ter o quê? 6 segundos? 6 segundos. Meu nome é Vera, sou candidata a número tal. É isso. Só dá para dizer isso. E isso é um crime contra a liberdade de expressão, que na verdade o Congresso Nacional fez e a presidente Dilma sancionou, é um crime à liberdade de expressão nesse país. E nós... Isso é resultado, Vera, desculpe, da proliferação indiscriminada de partidos, né? Não, isso não é resultado da proliferação dos partidos. Temos 36 partidos no Brasil. Mas o problema são 35, mas o problema não é esse. Porque com essa reforma agora, você vai, na verdade, ter 3 grandes partidos que vão ter o tempo aí para monopolizar. E além do mais, essa não é a questão. Porque, por exemplo, veio à tona, já se queria fazer reforma política há muito tempo para restringir, inclusive, o espaço da esquerda aqui no país. Mas isso vai ter muito mais impacto depois das manifestações de 2013. Aí diziam o seguinte, o povo estava na rua querendo educação, transporte, saúde, segurança, o básico, e eles diziam não, que para resolver isso precisava fazer uma reforma política. E aí fizeram uma reforma política que vai contra
Inclusive, por exemplo, a quem estava na rua lutando. Porque quem luta por saúde, educação, transporte e moradia são os trabalhadores, a classe trabalhadora desse país e os partidos da esquerda. Porque todos os outros ou são parte do governo ou estão do outro lado da barricada. Não é do outro lado da barricada, é do outro setor da burguesia que quer aí voltar para a cena do Congresso Nacional e o comando do país. E esses ataques que a gente vê, na verdade, só vão se culminar e convergir com os ataques que já existem hoje no que diz respeito à crise econômica desse país. E que geralmente a gente usa as eleições para dizer para os trabalhadores lutarem e se organizarem. E hoje mais do que nunca se precisa. Nós vivemos uma crise econômica de grandes proporções que chegam aqui no Brasil com muita força. O nível de desemprego é muito grande. Só agora, do ano passado para cá, são mais de 8 milhões de desempregados nesse país. O corte de salários, os trabalhadores estão recebendo inclusive reajuste abaixo da inflação, uma inflação muito alta. Com o desemprego, quem fica trabalhando tem que trabalhar em dobro. As empresas são várias, você citou aí 2 empresas agora há pouco que estavam fazendo greve porque estão sem receber os salários. Os cimenteiros da indústria de cimento na Sal estão em greve desde ontem. Desde ontem por tempo indeterminado porque estão com salários atrasados. Várias empresas, Flávio não gosta que diz que a gente só fala da Petrobras, É isso que eu ia perguntar já, Flávio. Mas, por exemplo, várias terceirizadas. E para você ter uma ideia, por exemplo, só em Termópolis tem 62 empresas que prestam serviços à Petrobras, terceirizadas. Muitas dessas empresas, são várias, são centenas de empresas que prestam serviços a ela. Muitas delas estão atrasando o salário dos trabalhadores, não estão pagando ticket de alimentação, estão atrasando salários e muitas estão dando cano nos trabalhadores na hora de reincidir o contrato. Essas são as condições de vida que estão postas para os trabalhadores. E hoje o Congresso aprovou, né, uma reforma aí com relação ao emprego, né, que permite até que o empregador possa reduzir salários, né? Não, foi feito o plano de proteção ao emprego, o programa de proteção ao emprego, que foi feito, inclusive esse programa foi feito com o aval da CUT, com o aval da CTB, com o aval da Força Sindical, do governo Dilma, que reduz em até 30% a jornada de trabalho, é isso? E 30% do salário, 30% do salário e 30% da jornada. Sendo que parte desse salário é feita a reposição com recursos do FAT, que é do seguro-desemprego, para os trabalhadores, e a outra parte os trabalhadores vão largar o prejuízo. Isso foi feito com o aval das centrais sindicais, coisa que geralmente a bandeira que a gente sempre levantou durante toda uma vida era que nos períodos de crise os trabalhadores precisam de estabilidade no emprego, de redução da jornada de trabalho sem redução de salário, para que você possa ampliar o mercado, que o governo faça novos investimentos. O governo hoje brasileiro está comprometendo mais de 40% de todo o orçamento para pagar uma dívida a um punhado de banqueiros, ao invés de investir esses recursos em saúde, educação, transporte, moradia, para gerar emprego, para aquecer a economia, para que ela volte a crescer e você possa garantir condições de vida digna à população. O governo de Sergipe segue no mesmo viés. Né? Tanto é que, e todos os municípios também, porque todos os municípios devem à União, e a União tem uma dívida pública que também na prioridade, na linha de prioridade do governo, de todos os governos, é de pagar a dívida pública em detrimento das necessidades da população. Flávio, não sei se Flávio notou, subliminarmente, eu fiz uma brincadeira, ela disse que sim. Quando eu falei que Vera só vai ter tempo ano que vem na campanha eleitoral, mas seu nome é Vera. Então Vera é pré-candidata à prefeitura. Está confirmado isso já, Vera? Então, pré-candidata à prefeitura eu não sei. Agora que você é candidata, vou. Não sabe se vai ser a vereadora, se vai ser a prefeita, isso o partido ainda não decidiu. Vai construir. Mas que eu sou candidata, eu sou. O Zeca, que está aqui comigo, que é meu companheiro, certamente vai ser candidato, é bancário, está em greve também. Não, vai ser aqui, ele mora aqui. Ele só trabalha em Neópolis. Ele é bancário, está em greve, os bancários estão em greve no país inteiro. Só porque o Banesco que fechou aqui. Exato, porque os banqueiros, olha só, banqueiro é diferente de bancário, para começo de conversa. Banqueiro é dono. Banqueiro é dono. Da banca. Os banqueiros tiveram um lucro de 36 bilhões de reais. Só agora no primeiro semestre. A gente fala aqui sempre, Flávio, que não entendo, choradeira de patrão. Não tem. Até hoje eu quero me explicar. E o que eles estão dando... Me permita, Vera, é uma das coisas, quando a gente comenta a política aqui, quando eu disse que o PT
implementou avanços, ninguém pode negar, para a classe trabalhadora. Mas aqueles discursos históricos que Lula fazia antes de se eleger presidente, e uma das bandeiras que Lula defendia e combatia era essa. Exato. Ele dizia que nesse país só quem lucra são os banqueiros. É verdade. Manteve tudo. E até hoje, Manteve tudo. 12 anos, 16 anos já do governo do PT, quem continua lucrando são os banqueiros. Desse país. E, aliás, Lula chegou a dizer que o banqueiro nunca lucrou tanto como lucrou no governo dele. Ele disse isso, teve a cara de pau de dizer isso. E os trabalhadores bancários, que nesse momento enfrentam a precarização do trabalho, as doenças ocupacionais, os banqueiros tiveram a cara de pau de oferecer 5,5% abaixo da inflação. Abaixo da inflação. Pior ainda. O que é pior, isso chega a ser uma afronta. É uma afronta. Porque olha só, como é que a crise se apresenta para quem é trabalhador e para quem é patrão? Para quem é patrão... Mas nega até a participação no lucro. E nega... Pior isso. Pois cara. é. Flávio, negar a participação de lucro no banco. Cara. Pois é, assim, por exemplo, não tem como, porque os juros estão lá em cima, inflação lá em cima. Só quem lucra com isso é banqueiro. E o pior, velho, tem um mecanismo agora que, é claro, né, tá chegando, tá se ampliando no Brasil, a internet, né, hoje a gente faz tudo pela internet, e os caras cobram, né, Fábio, taxas altas pra gente usar isso. Exatamente, tudo é pago. Tudo é pago. Quer dizer, eu não entendo. Agora, o Flávio, quando você chegou aqui, o Flávio brincou. Lá vem, né, Flávio, o partido dos petroleiros. Essa linguagem hermética, assim, muito concentrada em segmentos do setor sindical, ela não criou, ou melhor, vou melhorar a questão, ela não impossibilitou que vocês tivessem uma abrangência maior, a discutir mais a periferia. Por exemplo, vocês ficaram muito presos a um segmento só, essa linguagem. Não, essa linguagem... Até rebuscada, é muito difícil para o cara que está no interior, o cara da periferia, mais simples. Olha, veja só. No interior não tem a capacidade, não entenda, né, gente? É muito hermética, né, Flávio? Flávio, poxa, vocês falam... Falar de dívida todo mundo sabe, não sabe? Sabe, sim. Então, dizer que o governo pega quase metade de tudo que ele arrecada e destina a um punhado de banqueiros, as pessoas entendem, não entendem? Dizer que não tem saúde, nem educação, nem transporte, nem moradia, porque o governo prioriza pagar banqueiro em detrimento das necessidades da população, a população entende. E isso a gente diz. Mas a gente também não pode negar, por exemplo, as medidas que o governo toma contra o patrimônio que foi construído pelo trabalho e com o dinheiro do povo brasileiro. No caso da Petrobras, digamos. Não é só isso. O governo agora, para garantir dinheiro, para fazer economia, para fazer caixa, para pagar, para ter caixa, para ter sobra, para pagar a banqueiros que está aí lucrando, está vendendo portos, aeroportos, rodovias, ferrovias. E a Petrobras, que foi construída com o dinheiro do povo, está sendo vendido seus ativos. A Fafem está para ser vendida, a Transpetro está para ser vendida, a BR Distribuidora está para ser vendida. E isso diz respeito ao conjunto da população, sim. Sabe por quê? Porque o gás de cozinha, que hoje está custando R$ 57,00, R$ 60,00, diz respeito ao petróleo que é produzido aqui nesse país. E quem produz é a Petrobras. E poderia ter gás de cozinha barato. O combustível que a gente usa, que é caríssimo, poderia ser barato. O diesel, que faz o transporte de todas as mercadorias no país, porque é geralmente feita através das rodovias, poderia ser muito mais barato se o diesel fosse mais barato. Então a questão da Petrobras não é uma questão de alguns, é uma questão do conjunto da população. O que a gente não pode tratar é a questão da Petrobras como um problema dos petroleiros. O problema da Petrobras é um problema do conjunto da classe trabalhadora brasileira que construiu esse país e que o governo se acha dono e no direito de entregar às multinacionais. As multinacionais que vêm aqui só retirar o que é nosso. E os trabalhadores dessa empresa pagam com a vida, pagam com a saúde, com o salário, com os calotes que recebem. O número de trabalhadores terceirizados que trabalham dentro dessa empresa e que morrem é assustador. Com sequelas mais graves. E com sequelas, entendeu? São assustadoras, do mesmo jeito que estão para vender a Deso. O Adeso não é um problema do povo de Sergipe. É um problema do povo de Sergipe. Nós temos que denunciar. E é estratégico, como é estratégico o petróleo que move a economia do mundo. A água que nós bebemos aqui e que o governo do estado está sucateando essa empresa para vender, diz respeito a todos nós. O governo do estado também tem todo o interesse de privatizar o Banese. E a gente não vai lutar em defesa do Banese, nós precisamos lutar em defesa do Banese.
Nós precisamos, é um dever que nós temos. E isso não é uma questão que diz respeito aos sindicatos. Embora vamos lutar e defender o Banelli, também cobrar que alguns trabalhadores cumpram suas obrigações, viu? Porque, meu amigo, eu fiz um depósito, olha, eu fiz um depósito de manhã no Caixa Rápido, Cláudio. O cara só veio coletar às 4 da tarde. Pelo amor de Deus, isso é preguiça, rapaz. Deve ter concurso público, inclusive, para garantir mais trabalhadores dentro do Banese. Flávio, eu digo que é gestão, porque no setor privado é a mesma coisa. É a mesma coisa, O Brasil sofre com gestão, ainda em geral. De administração. O que nós temos que exigir aqui é concurso público, que os terceirizados sejam incorporados aos serviços que eles já estão fazendo hoje, exigir saúde, educação, transporte, moradia, disso todo mundo entende. E é disso que nós falamos. O ouvinte Laelson fez uma pergunta aqui, mensagem de voz. Se a senhora recebesse um convite, deixa eu botar de professora, ela não é professora, pode ser no futuro, né? Já terminou o mestrado já? Não. Rapaz, está faltando 15 horas só 15 horas. nesse negócio. É da UFS? Então, vai fazer 15 anos. Deixa o Flávio aqui. Flávio, por favor. Bom, se for na UFS e está dando 15 horas, multipliquei por 15 meses. No mínimo 120 dias. Eu me pergunto se a senhora recebesse um convite do atual governador, do prefeito, enfim, assumiria um cargo público? Não assumiríamos, não. Aliás, quando o Deda foi eleito aqui prefeito de Aracaju no ano 2000, foi numa aliança que era correta com o PT, PCdoB, PCB e PSTU. E nós fomos o único partido que dissemos para Deda o seguinte: nós queremos que você governe para os trabalhadores dessa cidade ou nós seremos oposição a partir de agora. E não aceitamos nenhum cargo porque nós temos independência política e temos um lado na política que é defender os trabalhadores. Nós não estamos aqui para receber cargo, não é porque não nos ofereceram. Nós estamos aqui por uma opção política. Ok, velho. Apesar do tempo restrito de TV, o partido vai estar na rua, né? Então, vai estar na rua, vai estar nas redes sociais. Nas redes sociais, nas manifestações, as pessoas vão nos encontrar. Hoje na TV, né? Hoje 2 minutos. Hoje não, hoje são 5 minutos. Meu Deus, aproveite. Vai ser um latifúndio de tempo. Vai ser um absurdo. Espero que vocês assistam ao programa, que façam as críticas que são necessárias, mas nós achamos que os trabalhadores certamente vão se encontrar no nosso programa. É um programa feito para a classe trabalhadora, com recursos da classe trabalhadora. E disso nós temos muito orgulho. Inclusive, esse resultado aqui da reforma política tem a ver com as escolhas que a gente faz. Aqui o que o governo faz é uma punição para aqueles que lutam na defesa dos trabalhadores e contra os empresários, contra banqueiros, contra os latifundiários, que os governos de todos os níveis, o prefeito João Alves, Jackson Barreto e Dilma governam para eles. E nós dissemos, nós estamos do lado dos trabalhadores incondicionalmente. E dizemos isso não é de agora. Nós dizemos isso desde que nós existimos. Desde que nós existimos. Saímos do PT por defender isso e nos mantivemos até agora. Tá certo. Boa sorte, Vera, viu? Olha, gente, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a todos vocês. E sempre que nos chamarem, estaremos aqui, que para nós vai ser muito importante ter um momento de conversar. Aqui é democrático, com os ouvintes. Não tem problema, o tempo é bom, viu? Tá, ok. Não são 2 segundos, não. Não são 2 segundos, não. Fábio, bota no cronômetro, 2 segundos. Meu nome é Vera, não vou deixar. Muito obrigada. Ok.